Hoje eu vou falar de plano estratégico. Se você é um gestor dentro da sua empresa, se você tem um micronegócio, uma grande empresa, não importa o tamanho do teu business. Quando você toma decisões que envolvem pessoas, tem uma data para acabar, tem etapas para serem cumpridas, tem um plano estratégico aí por trás, mesmo que você não perceba. Então hoje eu quero te ajudar a organizar tudo isso para fazer um plano estratégico muito simples, em apenas 8 etapas, mas que funciona. Então vamos lá. Número 1. Primeiro de tudo, você precisa fazer uma avaliação do ambiente externo. Todo negócio, não importa o tamanho, está inserido num cenário, seja ele econômico, político, regulatório, clima, câmbio, não importa. Você precisa começar fazendo uma avaliação do ambiente externo para que isso não interfira de repente na trajetória do teu plano e você seja surpreendido no meio do caminho. Só para dar um exemplo, agora na nossa crise de 2020, praticamente todos os setores foram abalados, todos tiveram queda de vendas e tudo mais. Mas tem alguns deles que logo em seguida começaram a responder de forma muito forte. Só para dar um exemplo, vocês imaginam, por exemplo, que equipamentos de academia para fazer malhação em casa tiveram um crescimento absurdo durante o período de quarentena? Além disso, setores de seguro de vida, consultas na telemedicina, serviços de assinatura, as pessoas começaram a procurar mais conveniência, afinal estão passando mais tempo em casa. Tudo isso foi afetado por uma coisa chamada ambiente externo, que no caso é um cenário de saúde. Só para você ter uma ideia, a título de curiosidade, num segundo momento a projeção é que a venda de eletrodomésticos e vestuário exploda. E isso por quê? As pessoas ficaram mais tempo em casa e perceberam que precisam ter mais conveniência na hora de usar os eletrônicos. Na hora de cozinhar, precisa ter facilidade, ter um entretenimento à mão, uma coisa que funcione melhor. Então os eletrodomésticos vão ter uma procura, sem dúvida. Em segundo, o vestuário, porque as pessoas estão se observando, estão se olhando mais no espelho. Então elas vão querer sair disso mais bem produzidos. O setor de beleza tende a ser afetado também positivamente. Então olha como o ambiente externo é importante no cenário. Então fica aí a dica, é a primeira coisa que você tem que observar. Isso aqui no nosso plano estratégico, na segunda etapa, procure entender qual o teu grau de entendimento sobre os clientes. Muitos gestores e empresários costumam avaliar o negócio da porta para dentro, gastam muita energia pensando em novas linhas, novos canais, enquanto que o mercado às vezes está sinalizando isso na nossa cara. Às vezes o teu cliente está gritando a necessidade dele. E você pode fazer isso de uma forma muito direta. Você pode fazer uma pesquisa por amostragem no telefone, por e-mail, usar formulários do Google que são muito práticos para fazer pesquisa e você vai colher aí uma série de dores que você pode solucionar de uma hora para outra. Além do mais, é uma ótima fonte de inovação para os negócios. Na terceira fase do nosso plano estratégico, a gente tem que perguntar qual a melhor maneira de crescer de forma rentável e quais os prováveis obstáculos a esse crescimento. Então aqui nós vamos começar a pensar se é a hora de desenvolver um novo produto ou começar a diversificar canais de venda, por exemplo. Se você é uma empresa que vende para o consumidor final, talvez seja a hora de você pensar se é o momento de vender de repente no atacado, por exemplo. Se é a hora de adquirir um novo negócio. Aí você pode pensar, não, mas eu vou ter que desembolsar para adquirir um novo negócio. Só para te dar um exemplo. As empresas hoje de delivery, de restaurante e de comida em geral, chegam a cobrar 27% do valor do pedido. Então, vamos imaginar que o teu negócio tem delivery e você tem condições de conhecer um desenvolvedor que pode criar o teu próprio aplicativo de entrega. Ao invés de pagar para adquirir esse negócio dele, você pode incorporar esse know-how dentro da sua empresa e ao invés de gastar 27% para cada entrega, isso ser um negócio seu, próprio. E você dá para o criador desse aplicativo de entrega um percentual da sua empresa, de repente, e ele se torna um sócio minoritário do seu negócio. Isso pode ser uma ótima solução. Então, o crescimento de forma sustentável ele tem que ser definitivo. Quando você toma uma decisão como essa, você torna esse crescimento definitivo. Você não vai voltar atrás.
Você tem o teu próprio aplicativo agora. Claro que estar nos outros é uma questão de presença. Eles têm mais audiência, as pessoas vão procurar aquele negócio em aplicativos de maior audiência. É verdade, mas não deixa de ser um movimento transitório para você. Afinal, nós estamos falando aqui de crescer de forma rentável e perene. E isso pode funcionar, certo? Na etapa 4 do nosso plano estratégico, a gente vai ver quem são seus concorrentes. Os gestores e as empresas em geral costumam superestimar ou subestimar demais os concorrentes. E os dois estão errados. Muitas vezes, a gente quando é pequeno ou tem um negócio médio, evita de repente se aventurar com o lançamento de um novo produto ou de um novo canal de venda, imaginando que quando o grandão descobrir, o nosso concorrente gigante vai engolir a nossa estratégia. E nem sempre é assim que acontece. Eu vou contar para vocês uma história que eu vi acontecer diante dos meus olhos ali. Uma farmácia pequena de bairro, consolidada há muitos anos naquele ponto comercial, fazia um trabalho bem padrão durante os anos. Do dia para a noite, do outro lado da rua, exatamente em frente a essa farmácia, veio uma gigante, uma concorrente de uma bandeira muito forte. Fez uma super reforma de loja, vagas de carro, uma mega inauguração e tudo mais. Acho que a maioria imaginou, bom, questão de tempo da farmácia pequena se render e fechar. E não foi o que aconteceu. Com o passar das semanas, eu vi a reação da farmácia pequena em relação à grande. Primeiro, ela começou a oferecer serviços para medir pressão e diabetes na frente da farmácia. Em seguida, ela começou a pegar o WhatsApp dos clientes e fazer um atendimento mais do que personalizado. Não só ela dialogava com o cliente, como ela oferecia entrega no mesmo dia na casa da pessoa. E isso é um serviço de personalização muito difícil para o grande fazer. Ele pode ter a área de delivery, o e-commerce dele funcionando, mas entregar no mesmo dia e dialogando, mais difícil. E, para minha surpresa, uma das vezes que eu interagi com eles, eles não tinham um determinado produto e eles falaram, me dá uma hora que eu consigo para você. Eles foram atrás, eu não sei aonde, em mercado ou no fornecedor e cumpriram com a promessa. Eles conseguiram o medicamento que eu precisava e, além do mais, vieram entregar no mesmo dia. Então eles atacaram na personalização, que para o grande é muito difícil fazer. Olha que case de entendimento do concorrente. Ele não tentou brigar com a marca, com a experiência, com aquela qualidade de loja linda, maravilhosa. Ele brigou num setor que realmente o grande tem uma fraqueza. Ele não consegue fazer isso na rede inteira. Então, conhecer a concorrência é muito importante e muitas vezes salva o nosso negócio. Na quinta etapa do nosso plano estratégico, eu confesso que talvez essa tivesse que ser a primeira, porque a gente tem que avaliar se a empresa é capaz de executar aquela estratégia. Se a gente depende de um conhecimento específico, de um número de pessoas, de um volume de estoque, de uma quantidade de dinheiro, a gente não tem condição de concluir aquele plano. Tudo bem que não precisa estar lá no início, como eu falei, porque são recursos que você pode conseguir, não é verdade? Então você já está no meio do seu plano estratégico, percebe que precisa de um determinado recurso e pode correr atrás dele. É um movimento simples, mas crucial para poder realizar o plano. Pensa nisso. Na sexta etapa do nosso plano estratégico, nós vamos definir quais são os marcos importantes do nosso plano. E o que são os marcos? São as etapas importantes que a gente vai realizar. Só a título de exemplo, vamos imaginar que o nosso plano estratégico fosse um aumento de caixa da empresa. Então, a gente ia estabelecer alguns marcos para realizar esse objetivo. Vamos imaginar que o primeiro dia, o marco número 1 fosse, nós vamos fazer uma força-tarefa e ligar para todos os nossos fornecedores para negociar o aumento de alguns dias na nossa condição de pagamento. No dia 2, nós vamos ligar para os bancos e renegociar as taxas das nossas dívidas e essas condições de pagamento também. No dia 3, nós vamos ligar para os nossos clientes oferecendo, de repente, um pequeno percentual de desconto para uma antecipação de pagamentos. A gente está pensando no caixa, não é verdade? No dia 4, a gente resolve fazer uma força-tarefa
para avaliar quais ativos da empresa a gente pode vender, que não estão sendo utilizáveis agora. De repente a gente tem computadores para vender, carro, gôndola, algum equipamento que está em desuso, a gente pode fazer negócio com ele. De repente, no dia seguinte, a gente pode renegociar contratos, tentar revisar se o nosso contrato de locação pode ser revisto, por exemplo, entre outras coisas. Essas são as etapas. E cumprindo as etapas, provavelmente a gente chega na realização do plano estratégico, que é o maior que a gente está projetando. Na 7ª fase do nosso plano estratégico, a gente tem que checar quais são os principais problemas da empresa. Toda empresa tem meia dúzia de problemas críticos ali no negócio. O ideal é que você, se for o gestor, avalie quais são os problemas no seu ponto de vista, pergunte à equipe quais são os problemas no ponto de vista dela e faça uma equalização de forma a eliminar os equívocos e se concentrar só no que realmente a empresa inteira concorda que seja um problema, nem sempre para que você atue diretamente, mas para que você tenha sempre no radar o que são esses problemas, que todos da empresa pensem juntos a respeito dele, mas que ele não atrapalhe o seu plano estratégico. Ter esses problemas no radar de forma equalizada vai ajudar que você e a equipe caminhem juntos sem ser afetados por eles. E na 8ª fase, na final, nós vamos entender como a empresa irá gerar lucro numa base sustentável para o negócio. Então, como será a alavancagem de caixa, a margem, a rapidez, a vantagem competitiva, o aumento da participação da empresa no mercado. Isso tudo vai fazer com que você tenha no seu radar, quando você fechar o plano, o que vai ser o negócio dela para manter esse lucro e esse negócio de forma sustentável, que você não precise ficar revendo toda hora. Esse é o grande objetivo. Então é isso, todo mundo conhece alguém que tem um negócio, pequeno, médio ou grande. Se você achar que esses insights possam fazer sentido para algum gestor, alguém que queira ser gestor, alguém que é dono de negócio que você conheça, compartilhe o link por WhatsApp ou mesmo por aqui no canal. Deixe os comentários caso você tenha algum assunto que queira que eu me aprofunde. Num vídeo futuro pode ser que eu aborde isso com o maior prazer. Então é isso, força e vamos pra frente.